tempos de muitas mudanças. Tivemos de nos reinventar de uma hora para outra. Como você se sente diante dos desafios que tem sido chamado a assumir? Não se sente cansado por já ter vivido tantas mudanças? Depois de tudo isso passar, você se arriscaria por um novo começo? Será que você está desanimado porque as coisas não aconteceram como havia previsto? Que esperanças você carrega no seu coração? Bom, acho que a pandemia chegou como uma verdadeira avalanche sobre a vida de todos nós. Nos tirou a convivência presencial em comunidade, a visita aos amigos queridos, os diversos momentos em que nos reunimos para celebrar a vida. O vírus tem nos mantido confinados, limitados, muitas vezes solitários até eu diria, tudo para que possamos preservar a vida. Além disso, somos atingidos diariamente por notícias avassaladoras. O rapaz negro que morre injustamente, a criança que perde a vida ao cair do 9º andar do prédio. Tanta falta de respeito com a vida do irmão. Se eu me sinto cansada, é evidente que sim, afinal são tantas coisas, mas as esperanças de meu coração permanecem acesas, vivas, sempre no anseio pelo melhor por toda a humanidade. Deus é conhecedor de todas as coisas, não é mesmo? Deixo aqui um poema que expressa muito do que eu sinto. Foi escrito pelo poeta Braulio Bessa. Espero que toque o seu coração também. E quando a falta de esperança resolver lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. No tempo oportuno, remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece a sonhar. É isso. Paz e bem, fiquem com Deus. Pergunta difícil, fiquei bem reflexiva quando eu a recebi. Realmente a gente não tem uma resposta de bate-pronto, até parece que a gente nem sabe o que passa na nossa cabeça. Mas é normal. Então eu parei e fui tentando investigar o que eu tinha de esperança aqui. Bom, em relação ao meu mundinho, né, a minha bolha, esperanças em relação ao meu relacionamento, que ele começou bem quando começou a quarentena, mas eu acho que ele tá bem forte, assim, acho que se fortificou ainda mais por conta desse período mesmo. Esperanças em relação à minha profissão, eu sou psicóloga e a saúde mental tá muito em pauta nesse momento. Eu tenho esperança em relação agora a algo mais vendo o mundo, né? Realmente, a gente vai sair diferente dessa crise toda. E eu duvido que vai ser um diferente de um modo negativo. Todo mundo vai sair fortificado. Eu tenho essa esperança por quê? Porque a esperança tem muita relação com fé, né? E eu, tendo a minha religião, eu tenho fé em Deus e em Jesus. Então, uma coisa dessas, eu sei que para tudo tem um propósito. Isso tá muito forte na minha cabeça. Então, até na Bíblia, né, quando Jesus chama os outros homens de pouca fé, eles estão com medo com uma coisa que, pô, Jesus tá ali do lado, sabe? Homens de pouca fé, vocês estão com medo por quê? E realmente é uma coisa que me pegou muito nessa quarentena. Eu falo, por que eu tô com pouca fé? Eu acredito, sabe? Que Jesus tá aqui comigo ou tá com todo mundo? Jesus não é uma coisa lá longe. Tá aqui, é parça, entende? Então, por que eu tenho medo se eu tenho fé? É incoerente. Então, eu tenho fé, eu acredito nele, e eu não tenho medo, então a esperança cresce, a fé cresce. E é isso. Olá, paz e bem.
O distanciamento social nos impôs situações atípicas. Viver sem o contato com os nossos entes queridos, sem nossas missas diárias, sem nossos encontros com os amigos. Nesse momento, a esperança, de mãos dadas com a fé, nos fortalece. Os meios de comunicação trouxeram as missas diárias aos nossos lares. Não teremos, entretanto, a tão esperada festa de Santo Antônio, nem o bolo com medalhinhas, nem as barracas diversas. Mas temos sim a esperança de muito em breve, nas próximas terças-feiras, participarmos de missas louvando a Deus por intercessão de nosso querido Santo Antônio na nossa tão querida paróquia de São Francisco de Assis. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa grande esperança. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, nós estamos fazendo esse nosso momento de celebração com Santo Antônio, nos preparando para a festa do grande santo, filho de São Francisco, mas ao mesmo tempo estamos fazendo isso via internet, devido ao que estamos passando nestes dias de hoje, a pandemia, o vírus que está aí em nosso meio. Mas queremos com muita fé, queremos com muito amor, que essa celebração seja o nosso momento de oração, de vida, de esperança, de devoção para com o grande santo franciscano, Santo Antônio de Pádua e de Lisboa. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Do Evangelho de São Marcos. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Querido amigo, querida amiga, as minhas palavras não passarão. Deus é maior, Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada. Por Ele vivemos, por Ele nós nos movemos, por Ele nós somos. Santo Antônio, na sua vida, esse grande santo franciscano, devotou a sua caminhada a Deus, devotou a sua vocação ao Altíssimo Senhor. De Santo Antônio, nós trazemos presente o início da sua conversão, do seu caminho franciscano. Nasceu em Lisboa, santo português, e estudou a teologia, estudou os seus primeiros anos e se formou frade agostiniano. Mas passou em Portugal os primeiros mártires da África, os primeiros mártires franciscanos da África. E ele, visitando os restos mortais daqueles grandes missionários franciscanos, teve em seu coração também o desejo de ser mártir na causa de Deus. Então, deixou a vida agostiniana e se transformou também em
franciscano, frade franciscano. Foi aceito na ordem franciscana e a partir dali o seu desejo de se tornar franciscano e também mártir pela palavra de Deus. Tomou o navio rumo aos horizontes da África para ali morrer como mártir, mas por causa das tempestades e de outras coisas que aconteceram, o navio foi levado até a Itália. E foi lá na Itália que ele se destacou como o grande santo franciscano, o santo do pãozinho dos pobres, o santo que descobre as coisas perdidas, o santo que abençoa as famílias. Então, tanto em Lisboa, tanto em Portugal, como também na Itália, em Pádua e em tantos outros lugares do mundo, Santo Antônio é aclamado como santo. Então, que recordemos sempre essa palavra de Deus: as minhas palavras não passarão. E que essa sua devoção tão forte a Santo Antônio também não passe. Que essa sua devoção se torne ainda mais forte, porque é a palavra de Deus que nos ilumina e que nos transforma. Que o nosso coração se prepare muito bem para a festa do nosso queridíssimo santo, Santo Antônio de Pádua e de Lisboa. Fazemos agora esta oração. Ó querido Santo Antônio, eis-me aqui a teus pés, plenamente confiando na vossa poderosa intercessão. Intercedei por nós e por todas as pessoas, especialmente as que sofrem pela morte de alguém querido, pela falta de esperança, pela solidão, pelo abandono e pelo medo. Ó querido Santo Antônio, olhai por nosso mundo tão ferido. Mostrai-nos Jesus, o pão da felicidade, da alegria, da esperança, pão da saúde e da paz e de todas as virtudes. Amém. Neste momento também damos a bênção de Santo Antônio para você e para sua família que está aí na nossa companhia assistindo esta nossa celebração. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição das minhas mãos e a invocação de todos os santos, especialmente de Santo Antônio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, a você e a sua família, dando-vos a saúde, a alegria, a felicidade, a paz, emprego, moradia e toda graça. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Afastai para longe de nós os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, o descendente de Davi. Aleluia. Amém. Para sermos mensageiros da justiça e da esperança,